Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama de Férias. Eu sou a Angélica e no episódio de hoje nós vamos conhecer uma história que é sinônimo de dedicação, disciplina e superação. Nosso convidado de hoje é o Ian da Silva Guiar. Ele é aluno atleta do IFRO Campus Porto Velho Calama e ele é campeão de natação paralímpica com conquistas impressionantes com competições estaduais, nacionais e até mesmo seletivas e internacionais. Já aproveite e segue a gente na nossa rede social, IFROPVH Calama e IFCast_Calama. Lá vocês ficarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações. Roda a vinheta. Oi, Ian, tudo bom? Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente. Bem, tudo bem, galera? Meu nome é Ian da Silva Guiar, sou aluno aqui do IFRO, do curso de Informática, sou do terceiro ano A, sou atleta de natação paralímpica, já estou nadando no competitivo já faz média de 2 anos, e acho que é isso. Ian, você tem apenas 17 anos, né? Uhum. É aluno do terceiro, como você falou. E quando é que começou a sua jornada com a natação? Bem, minha jornada com a natação, ela se iniciou mais ou menos no final de 2023 para o início de 2024. Quando eu nasci com uma deficiência chamada luxação de quadril, que eu não poderia fazer outras atividades físicas sem ser, como por exemplo a natação, atividades sem impacto, porque o meu quadril ele não consegue suprir os impactos. E o médico me indicou a natação. Eu comecei a nadar. Antigamente, por incrível que pareça, eu não gostava de nadar. Eu pedia para minha mãe para não ir para nadar, mas no comecinho de 2023, final de 2022, o meu técnico, que eu nadava lá no Sesc, ele falou assim: você nada muito bem e tem um talento bom, por que você não começa a nadar competitivo? Tem os jogos escolares, tem o esporte paralímpico, não sei se você sabe, mas o esporte paralímpico ele é o esporte para as pessoas com deficiência. E eu não conhecia esse esporte. Eu não conhecia o quanto que o esporte paralímpico muda vidas e o quanto que o esporte em si muda vidas. Eu sempre fui aquela pessoa que ficava na educação física parada, sentada, sem fazer nada. E ele falou: olha, a gente poderia começar a treinar pro Joé. A gente se inscreve no Joé de 2023. Você sempre foi uma pessoa que já nadava bem. E depois disso, aí você poderia tentar migrar para a seleção de Rondônia. A gente tem o treinador Paulo, que o treinador Paulo ele treinava lá no João Bento da Costa. A gente tinha a seleção de Rondônia lá e a gente tinha a seleção de Rondônia convencional. O que é a equipe convencional? É a equipe convencional que a gente chama das pessoas que treinam sem deficiência, as pessoas do esporte sem deficiência. Ninguém chama o esporte de normal, a gente fala que é o esporte em si convencional. E eu fui lá, conversei com ele, pedi uma oportunidade, falei que eu estava iniciando no esporte paralímpico. Ele falou que eu não trabalhar mais no esporte paralímpico, mas ele falou uma frase que me marcou: olha, você tem 3 meses para aprender a nadar, então você tá fora. E aquilo ali me pegou e eu comecei a treinar. E eu falei assim: olha, eu nunca tive algum objetivo na minha vida e eu quero tentar agora fazer esse. Comecei a treinar, participei do Joé. Acho que, se não me engano, foi em julho. Chegou a mensagem para mim da Federação Paralímpica aqui de Rondônia: você tá convocado para ir para Brasília, participar do Regional das Paralimpíadas Escolares. Eu aceitei, fiquei muito feliz. Eu lembro que até hoje eu tava ali na quadra. Eu tava ali na quadra da quadra. Na arquibancada da quadra, sentado. E eu recebi essa notícia. Eu quase não chorei. Eu acho que eu só não chorei mesmo porque eu tava ali no meio das pessoas. Mas enfim, foi uma experiência incrível. Miguei pra lá. Quando eu cheguei lá, ainda dei um erro nas minhas provas. Eu tava inscrito em 4 provas, eu só nadei 2 e eu ganhei as 2 provas. Migrei para as Paralimpíadas Escolares fase nacional, já era uma fase mais difícil, onde a gente foi para o CT Paralímpico, que é o centro de treinamento da seleção brasileira, onde o Comitê Paralímpico tem. É o maior centro de treinamento da América Latina e o terceiro maior do mundo. E lá eu consegui 2 ouros e 2 pratas, e desde então não parei mais. Tudo isso com incentivo lá do início do teu professor, né? Isso. Em 2024, tu participou do Campeonato Brasileiro Sub-20 de Natação Paralímpica, certo? E logo em seguida, né, como tu falou aqui, tu participou das Paralimpíadas Escolares de 2024 e conquistou 2 medalhas de ouro e 3 de prata, né? Como é que foi essa experiência de
que passou pela tua cabeça quando tu subiu o palco, quando chamaram seu nome, anunciaram ali, Ian ganhou em tal lugar no pódio? Como é que foi esse Bem, o momento? Brasileiro Sub-20 ele foi uma experiência incrível na minha vida. Acho que foi o campeonato assim que mais me marcou. Eu já participei de outros assim, até de campeonato maior, mas eu tenho certeza que acho que o Brasileiro Sub-20 assim foi o campeonato que mais marcou. Foi onde tava praticamente tudo pra dar errado e começou a dar tudo certo. O Ifra que conseguiu me ajudar, dando as passagens pra mim, eu consegui uma vaga pra conseguir ficar hospedado lá dentro do CT Paralímpico mesmo. E quando eu cheguei lá, eu só falei, eu consegui tudo na mão, é, tudo que eu precisava, o Ifro, a federação conseguiu me dar. E eu preciso ganhar esse campeonato. Só sei que quando eu pulei na água ali, eu falei, eu preciso ganhar isso. E quando eu saí, o meu nome em primeiro lugar foi a melhor notícia que eu poderia. E logo em seguida a gente migrou para as Paralimpíadas Escolares, com muito treino, muito treino. E quando fui ver, a gente pegou mais 2 ouros. Se eu não me engano, foi 3 ouros e 2 pratas. Que desde então a gente já estava migrando, lutando contra a seleção brasileira. No Sub-20 também a gente já estava nadando contra a seleção brasileira. Então é um campeonato de categoria, de clube, é um campeonato de nível mais alto, assim. Tu passou por uma seletiva para as Paralimpíadas para Paris de 2024. Como é que foi esse processo, esse período? Foi muito legal, inclusive eu fui com a minha irmã. Foi no começo do ano de 2024, se eu não me engano foi em maio. É, dentro daquele período ali a gente também tá passando uma dificuldade pra gente conseguir ir, mas eu fui lá, vendi rifas e a gente conseguiu ir. Fiquei no hotel com a minha irmã, ela mora no Rio de Janeiro, então ela conseguiu se deslocar para ir para São Paulo, que é ali do lado. Eu cheguei lá, naquela seletiva, eu sabia que ia ser uma seletiva muito difícil, porque todos os atletas estavam atrás de índice para conseguir ir para Paris e para conseguir essa oportunidade, que eu acho que é o sonho de todo atleta, conseguir ir para uma Paralimpíada ou para uma Olimpíada. Então, quando a gente chegou lá, eu tava com um pensamento só conseguir fazer o meu melhor tempo e a minha melhor marca e o que vinha era lucro, né? Porque todos os atletas da seleção brasileira que estavam em nível muito mais alto assim que eu, estavam lutando por aquilo também. E eu consegui ficar em quarto lugar por um trisco. Por 2 segundos eu não fiquei em terceiro, não peguei pódio. Não daria vaga como que eu posso falar, nas Paralimpíadas, mas pelo menos um pódio em nacional absoluto já é uma coisa muito grande. Mas ano que vem, ano passado também, eu terminei o ano como terceiro maior do Brasil. E aí, em 2024, você foi convocado para semanas de treinamento no Comitê Paralímpico Brasileiro, que é integrado ao time do Brasil, né? Como é que foi estar ao lado de atletas assim da elite e conhecer de perto a estrutura da seleção brasileira? Foi muito legal. Isso iniciou logo lá em 2023, quando eu fui pro Nacional. Tinha dado erro nas passagens de 2023 para os escolares que o governo não tinha conseguido e a gente teve que bancar nossas passagens. Então, quando a gente chegou lá, foi um campeonato bem difícil, porque eu falei assim, olha, eu tive que conseguir bancar as passagens, enfim, eu e minha família e outras pessoas consegui fazer rifas e a gente falou bem assim, eu preciso ganhar alguma medalha, né? E eu fui meio sem esperança, porque eu tava começando ainda no esporte, tava migrando, eu só tinha participado ali do regional de Brasília, e quando eu cheguei pra lá, eu consegui me destacar, e no final do campeonato, chegou um dos assistentes do CPB lá, do Comitê Paralímpico Brasileiro, e falou, olha, eu preciso dos seus dados e tal, para uma convocação do ano que vem. E eu fiquei muito feliz, eu e a nossa delegação lá, porque Rondônia é um estado, querendo ou não, a gente muitas vezes é pobre dentro do estado de esportes, e aí o estado conseguir receber uma convocação para ficar lá dentro do CT, eu consegui uma convocação de time Brasil, ficar ao lado de seleção brasileira é uma coisa muito grande. Em janeiro de 2024 a gente recebeu essa convocação, eu fui lá e foi 2 fases, foi em janeiro e Júlio, foi uma experiência incrível conhecer atletas de seleção brasileira, consegui pegar muitas dicas, treinei muito e melhorei meus tempos, enfim. Em 2025, você voltou, né, a representar Rondônia e o IFRE em torneios como o GIF Norte e o Meeting Paralímpico, conquistando mais medalhas pra gente. Como é que é carregar o nome do IFRE do estado em competições nacionais e internacionais? Ah, para mim a experiência é muito incrível, é uma coisa muito legal porque o meu começo de tudo foi no IFRO, né? Foi aqui onde eu vim, pedi para me inscrever no Joé, foi o IFRO que sempre me ajudou. Igual eu falei, foi o IFRO que me ajudou, dando a minha passagem para o Sub-20, foi meu campeonato mais marcante. Quando eu fui para o GIFRE, que foi um campeonato nacional, né? Que na verdade foi um campeonato convencional de esporte de pessoas sem deficiência, eu falei assim, ó, eu vou competir mesmo só para
tentar pegar alguma coisa, porque vendo que vai dar, porque o pessoal vai ser de bem alto nível. E eu sou um nadador de provas de fundo, né? No caso de provas longas, eu nado 400, 800, até 1.500 metros. E eu cheguei lá, fui competir na primeira prova, foi o 800 metros, eu consegui ganhar. Eu já estava classificado para o GIF nacional e o outro foi, as outras provas foi o 200 e 400, que foi cada metragem que caía, eu pegava uma posição menor, para ver como eu consegui me destacar mais em provas mais fundas. O 400 foi o bronze e o 200 foi o 400 foi prata e o 200 foi bronze. Então, quanto mais Foi fundo for, melhor pra ti, melhor né? para mim. Tu já representou o Brasil em competições como a Copa, Boipebra e Amazônica. Já. E essa competição, a Copa Boipebra, ela é na Bolívia e acontece no Peru também. E a Copa Amazônica, ela acontece no Acre. E também a gente tem a Copa Rondônia, que acontece aqui em Rondônia. Bem, dentro disso é uma competição que a gente tem filiação, a gente tem uma parceria com Bolívia, com o Peru, com o Acre e o Amazonas. Essas três competições ela acontecem todos os anos, são troféus internacionais. É uma competição convencional, novamente, igual o GIF, mas é uma competição muito boa onde a gente consegue testar os nossos tempos e eu consigo ver como todo o meu trajeto, todos os meus tempos estão para eu migrar para minhas próximas competições. Elas geralmente acontecem sempre 1, 2 meses antes dos meus brasileiros oficiais, então é um teste muito bom para eu ver tudo que eu consegui fazer durante os treinos e conseguir arrumar esses defeitos até o brasileiro. Consegue mapear o teu Sim, desenvolvimento, né, através exato. dessa Copa. E o que significou competir internacionalmente nessa Copa e sentir o peso da bandeira brasileira? Comecei a competir foi final de 2023, quando eu iniciei. Foi, se eu não me engano, foi antes das Paralimpíadas Escolares. Foi antes ou depois, eu acho que foi uma semana antes das Paralimpíadas Escolares de 2023, quando eu iniciei. A gente participou da Copa Rondônia aqui. Eu não consegui ir para a Copa Boipebra nem para a Amazônica, porque eu tinha acabado de entrar também no esporte. Eu estava treinando mais para conseguir ir para São Paulo, para a fase nacional das Paralimpíadas Escolares. E assim, foi uma experiência incrível, sabe? Eu consegui pegar ainda o bronze nos 50 costas. Eu me lembro até hoje quando eu peguei a medalha contra um peruano lá. E quando eu subi o pódio, a gente levanta aquela bandeira da seleção brasileira, do Brasil, é uma coisa inexplicável, assim, eu não consigo nem falar direito. Escrever, né? Uhum. E entre 2023 e 2025, você foi reconhecido como destaque em natação no Paralímpica de Rondônia. Como é que foi enxergar essa trajetória tão jovem e o papel que exerce como exemplo para outros atletas do nosso estado e até mesmo para fora? Dentro disso, eu acho que, pra mim, assim, foi tudo muito novo. Quando eu comecei, assim, eu comecei, igual eu falei, em 2023 com 15 anos e veio tudo rápido agora para agora com 17, menos de 2 anos. E acho que a palavra que eu mais posso falar que significa essa minha trajetória assim dentro disso foi esforço. Eu acho que falar para os próximos atletas que estão vendo isso, para as pessoas que também vão continuar dentro do IFRO, é não desistir. É, o peso do treino ele vale muito. Muitas vezes a gente vê uma dificuldade, ou a gente vê alguma coisa, a gente para, mas eu acho que a gente continuar nessa jornada, no futuro vai ter um resultado gigantesco, assim, sabe? Quando eu olho para trás, eu vejo tudo que eu tô conseguindo, tudo que eu consegui, e ainda tudo que eu vou conseguir, que tem muito mais, eu sempre me emociono de lembrar disso, é uma coisa gigantesca que não tem que explicar. Você não vai chorar, senão. E assim, participar desses torneios, né, desses campeonatos, é algo que exige bastante do teu físico, né? Como é que é essa rotina do teu dia a dia? Tem ali, segunda-feira eu vou fazer tal coisa, terça eu vou fazer tal coisa, esse dia eu não posso comer isso. Como é que é essa preparação para participar? Bem, dentro dos treinos, a gente treina de segunda a sexta, mas de vez em quando a gente treina dia de sábado. É, academia é segunda, quarta e sexta. Eu faço depois aqui do IFRO, então, no caso, não mais porque irei Acabou, embora, Ifra. acabou o IFRO. Mas a minha rotina quando eu estava aqui no IFRO era segunda, quarta e sexta academia, segunda a sábado natação. Eu treino de 6 às 8 horas, mais ou menos 2 horas a 2 horas e meia dentro da água. E aqui na natação eu fazia de 2 às 4. Aí de terça e quinta, mais ou menos, eu fazia a fisioterapia, que eu também fazia das 3 às 4h30 da tarde. A alimentação sempre
eu sigo dieta, pré-treino, sempre é a mesma alimentação, à noite pós-treino sempre uma proteína, pré-treino sempre um carboidrato, geralmente como uma banana com doce de leite ou um pão. Bem regrada a dieta. E em 2023, você já era recordista nacional nas Paralimpíadas Escolares e somava em média aí 10 medalhas de ouro. O que mais te marcou emocionalmente naquele início de carreira em 2023? Acho que quando eu comecei, foi igual a outra pergunta que eu respondi. Tudo ser tão rápido. Acho que eu não tava pronto assim pra tudo vir de uma vez assim. Tu entrou meio que descrente ali, Foi, achando que não ia dar foi. em Achei que não ia nada. dar em nada. Quando eu comecei a ver o meu nome lá em cima, eu fiquei desacreditado. E isso foi bom e ruim, porque de bom foi eu conseguir ver todo o meu esforço, mas de uma forma ruim também eu vi aquilo e tipo não conseguia me ver dentro das pessoas que já estavam há muito tempo dentro do esporte. Como se tu estivesse se comparando Isso. ali também, né? Uhum. A gente sabe que essa família teve um papel essencial no início, em 2023, ajudando em viagens e competições, e o IFRO também, né? Que te apoiou em várias etapas, inclusive na Sub-20, como a gente estava falando. E o que esse suporte significou para você e como ele atribuiu para que continuasse acreditando nos seus sonhos? Ah, eu acho que praticamente foi tudo assim. Dentro do IFRO da minha família, até minha família de parte de pai que é longe, assim, que mora no Ceará, quando eu tava passando dificuldades pra gente viajar pra seletiva de Paris, pro campeonato sub-20, e entre outros campeonatos, a minha família lá do Ceará, ela me ajudou. Eles fizeram rifa lá, conseguiram me mandar uma porcentagem, minha família do Acre, meus pais, não preciso nem falar, enfim, sempre estão ao meu lado, me apoiando, quanto mentalmente, quanto financeiramente. O IF também sempre está aqui ao meu lado, sempre quando eu preciso de alguma notícia, enfim, para a gente publicar, a gente aumentar essa visibilidade aqui do esporte, que é uma coisa incrível. O IF está aqui. é, e acho que é isso. A rede de apoio foi Isso, extremamente tudo. importante para conseguir chegar onde tu está Sim. hoje, né? E você costuma dizer que a natação é muito mais do que uma competição. O que o esporte te ensinou sobre disciplina, resiliência e o propósito de vida? O esporte para mim, eu acho que eu digo que ele é tudo para mim hoje em dia. Acho que tudo que eu acho que eu aprendi dentro do esporte e com o que os meus pais ensinaram. Praticamente tudo sobre disciplina, o que eu preciso fazer, eu aprendi dentro do esporte, porque eu via que eu queria muito um objetivo, só que quando eu comecei a querer as coisas e eu via que não dava para fazer, sem traçar aquele caminho, sem aquela disciplina, nada vinha. E eu comecei a fazer tudo, eu comecei a ir pra academia, eu comecei a fazer aquela dieta, eu comecei a precisar treinar. E tinha dia que eu tava doente, minha mãe falava bem assim, meu filho não vai treinar. Eu falava, não, mãe, eu preciso, tipo, é uma obrigação minha, eu preciso, independentemente. Eu não vou se eu realmente estiver muito mal ao ponto de quase não tiver desmaiado da cama. Então essa disciplina, amizades que eu vi, que eu consegui realmente ver amigos que são de verdade comigo, a natação ela me trouxe amigos gigantescos, assim, amigos incríveis que eu não consigo nem explicar. Todo dia a gente tá lá, todo treino, quando a gente faz um treino mal, todo o outro tá ali do lado, levantando a cabeça do outro. Nenhum coloca o outro para baixo, mas a gente sempre motiva cada um. Então, assim, a natação foi o que me deu disciplina, foi o que me deu grandes amigos e me deu potencial total. Sempre quando eu tô de cabeça baixa em alguma coisa, eu lembro que eu consegui passar pela natação. Foi o que te ajudou a crescer, Sim. né? Até porque tu entrou bem novinho e tá saindo agora maior de idade já, então fez parte do teu processo de crescer mesmo, né? Como pessoa, como indivíduo. Como falou, tu tem vários amigos, né? Conheceu várias pessoas participando da natação paralímpica, como aqui tem o exemplo da Camila Rodrigues, e agora, que agora é uma inspiração para muitos, né? Que aprendizados dessas referências você leva para a sua própria trajetória, assim, para você? Cara, igual eu falei, assim, essas pessoas que a gente conhece dentro da natação, assim, dentro do esporte em si, não só da natação, geralmente a gente conhece pessoas totalmente diferentes do que a gente conhece, ambientes totalmente diferentes que a gente conhece. E isso muda a gente muda a gente, porque quando eu comecei na natação, quando eu cheguei ali na parte dos meus amigos, eu tinha muita vergonha de me socializar com as pessoas.
E dentro disso, as pessoas que vieram socializar comigo, tentar me incluir assim, porque eu não tinha vontade, eu não tinha coragem de falar. E quando eu vi que as pessoas estavam tentando como que eu posso falar, me introduzir ali dentro deles, conversar, tudo, e eu comecei a conhecer essas pessoas, e o como elas são incríveis, como elas estavam ali do meu lado, e como o esporte não é um esporte, mas em si, ele é uma forma de mudar vidas, tudo mudou assim, sabe? Acho que é isso. E futuramente, quais são os seus próximos objetivos, tanto no esporte como na sua vida acadêmica? A gente pode esperar ver o seu nome novamente representando o Brasil em grandes competições. Ah, eu acho que sim, viu? Mas bem, eu tenho muita vontade em virar um mestre do movimento. Tenho vontade de fazer educação física, fisioterapia e nutrição e realmente virar um mestre do movimento, cientista do corpo humano. Ver ali a pessoa dobrar um joelho, saber o que ela tá fazendo, qual parte do corpo, fazer ela fazendo um treino, saber qual parte de via energética que ela tá usando. Mas isso tudo dentro ainda do mundo da Não, natação? depois. Daí depois, né? Depois. Perfeito. E para encerrar o nosso episódio, que mensagem você gostaria de deixar para outros jovens que, assim como você, têm um sonho grande, mas ainda não acreditam, né? Como você falou, no início não acreditava que ia conseguir conquistar tudo que conquistou hoje em dia, essa dimensão gigante. Qual recado você gostaria de deixar para esses jovens? Eu acho que é aquela mensagem básica, mas é a melhor mensagem que a gente pode falar. Muitos a gente fala assim, não desista, mas a gente precisa pensar, não por quê, entendeu? Por que a gente não desiste? A gente precisa olhar o porquê aquilo muda nossas vidas, por que o esporte muda nossas vidas, o que o esporte fez nas nossas vidas. Quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que o esporte fez, tudo que o esporte fez para amadurecer a gente, as pessoas que o esporte trouxe e o que ele pode trazer, aquilo ali fortalece a gente muito. E é isso que eu faço todas as vezes que dá vontade de desistir, ou às vezes dá vontade de olhar para o chão, enfim, ou parar ou eu tô muito cansado, eu falo, caraca, mas o esporte me deu isso tudo, eu tô aqui, eu consegui chegar nisso, então eu acho que é isso. Em vez de olhar para as dificuldades, olhar para as Uhum. coisas boas que você pode Sim, conquistar, se esforçando para fazer aquilo, né? Ian, muito obrigada por ter nada. compartilhado com a gente a sua Prazer é meu. história. E a gente gostaria de te presentear com esse botãozinho aqui, esse Eita, bottom do muito obrigado. IFCast. De nada. Mais uma vez, muito obrigada por ter Nada. aceitado vir hoje. E é isso. E a você que nos assistiu até aqui, o IFRA ele acredita no poder transformador do esporte e na força de cada estudante para mudar essa própria trajetória. Esse foi mais um episódio do IFCast Calama. Muito obrigada por nos assistir. Tchau!